Converso com o Dr. Jean, já que eu tenho uma pergunta para o Celso Russomano, mas antes me chega aqui uma pergunta, Dr. Jean. O detergente é eficaz para se higienizar contra o coronavírus? Pois é importante a gente lembrar que existem algumas coisas que são muito boas para higienizar as mãos. Entre elas, água e sabão. Se eu usar o detergente, o mesmo que eu uso para a louça, não é problema. Mas o ideal é o sabão, até porque ele vai agredir menos a mão. O risco de fazer algumas pessoas, principalmente a dona de casa, sabe o que eu estou falando, usar o detergente com frequência pode promover algumas feridas, abrir algumas, promover uma irritação na pele, o que a gente chama de dermatite. Então, evitem esses produtos de forma contínua. Procurem se utilizar de água e o sabão. Pode ser o sabão líquido, pode ser o sabonete, e isso dará a segurança, sim, de higienização. Lembrando que o álcool gel é a possibilidade quando eu não tenho próximo de mim a pia com água e sabão. Então, se eu sair, precisei ir, trabalho em atividades essenciais, eu tenho que pegar um transporte público, eu não tenho a pia, mas eu tenho o álcool gel, que se faz de uma maneira muito segura e causa, sim, uma proteção muito boa. Lembrando que para limpeza e higienização de materiais, a gente não usa o álcool gel, a gente vai usar o álcool 70%, que é ele sim que vai dar uma higienização adequada. Para higienizar pisos, paredes, vaso sanitário e aquelas cubas do banheiro, o uso da água sanitária ele é muito bom e funciona, realmente erradica a presença do vírus. É só importante falar uma coisa, Bate, é interessante que para que eu tenha uma adequada higienização das mãos, no álcool gel, eu aplico e aguardo pelo menos 20 segundos. Aí sim, se eu tiver a presença de algum vírus aqui, ele morre. Se eu estiver fazendo com água e sabão, aguarde com aquela espuminha 40 segundos. Aí sim eu garanto a erradicação do vírus na sua mão. Agora sim, doutor Jean, quanto tempo a pessoa fica curada? Pois é, o que a gente sabe que existem melhora dos sintomas, vai depender exatamente da gravidade. Aquelas pessoas que têm quadros mais leves se curam de forma mais rápida. Aquelas pessoas que fizeram esses quadros mais graves têm um período de melhora muito mais lenta e gradual. Como a gente viu, existe sim um tempo muito maior dessas pessoas necessitando ainda serem mantidas em unidade de terapia intensiva e com isso muitas vezes 3, 4 semanas ainda no ventilador. Então vai depender da gravidade. O que a gente sempre tem uma discussão, aí é uma outra questão, eu tenho alguém que teve coronavírus, ele sai do isolamento em 14 dias. O que nós tivemos de experiência da China é que duas pessoas, por coincidência, pai e filha, eram pessoas que melhoraram dos sintomas, não estavam fazendo mais febre e de repente saíram do isolamento e voltaram a fazer febre e identificaram a presença do coronavírus ainda na secreção, tanto do nariz quanto da garganta. Naquele momento, então, se fala, será que ela se reexpôs? Não. Muito possivelmente o vírus ele ainda se mantenha por mais tempo a ponto de poder dar uma, não recaída, mas ainda persistir febre e algum sintoma mais tardio. Tanto é que alguns pesquisadores franceses estudam que aquele meu período que eu deveria manter de isolamento por 14 dias devesse ser mantido por 6 semanas. A gente não tem essa informação, a gente aguarda realmente esses estudos que estão sendo feitos na França. Muito bem, vamos lá, mais uma pergunta para o nosso Dr. Jean Gorenchai, médico e infectologista que participa gentilmente aqui do nosso plantão. Se não é para ir imediatamente para o hospital, ao surgir o sintoma de gripe, o que devemos tomar em casa, doutor? Qual o remédio que pode tomar para controlar sintoma de gripe e que também não faz mal se a pessoa tiver com coronavírus?
Pois é importante a gente lembrar que uma das medicações que a gente orienta a não tomar, assim como a gente na dengue fala, olha, não é para tomar nenhum ácido acetil salicílico, não é para tomar anti-inflamatórios, porque são medicações que podem promover sangramento, aqui a gente orienta a não usar medicações à base de ibuprofeno. Por quê? Que é um anti-inflamatório, que é naturalmente dado, inclusive, para crianças, ministrada por e orientada por pediatras. Existiu uma referência na China de que aquelas pessoas que fizeram uso desse produto tiveram uma gravidade maior. Por isso a orientação é não tomar. No mais, você vai fazer uso das medicações que normalmente você faz para febre, para dor, para descongestionantes nasais. Essas são as formas que a gente acaba tratando. E voltando a dizer que o tratamento vai estar especificamente para os casos graves. Agora, quando eu vou identificar se eu devo ainda ficar em casa ou se eu vou para o hospital? Eu devo ir para o hospital se de repente eu começo a perceber que eu estou com desconforto para respirar. Eu me levanto de para um cômodo para o outro, da sala para o quarto, do quarto para a sala, eu falo, meu Deus, eu estou sentindo falta de ar, eu sinto que eu não respiro fundo. Essa é uma indicação. Eu tenho uma dificuldade de me levantar porque me dá uma fraqueza intensa, uma tontura. Eu percebo que o meu pai, a minha tia, a minha avó estão confusos, estão falando coisas desconexas. Essa hora eu levo esses pacientes para o hospital, porque pode sim ser um agravo da doença. Agora, doutor, a perda de olfato e de paladar tem sido sintomas iniciais importantes que passam despercebidos por muita gente, né? Pois é, e isso é muito interessante. Lembra quando eu falei que uma das coisas que podem acontecer alterações neurológicas, e agora há pouco eu falei confusão, e a gente vê que alguns pacientes, eles fazem uma febre, mal-estar, mas não obrigatoriamente quadros de sintomas respiratórios, tosse, falta de ar. Por quê? Porque, na verdade, alguns sintomas, principalmente que acometem o nariz, e o vírus, ele passa a comprometer uma coisa que é um nervo que a gente chama o nervo olfativo. E através desse nervo, ele pode causar essa destruição local. Então o indivíduo perde, a gente chama isso de anosmia, ele não sente o cheiro e mais, ele não sente o gosto. A gente não sabe se isso é reversível ou não. Por enquanto, a gente vai ver exatamente nessa evolução desses pacientes. Quem teve dengue recentemente também entra no grupo de risco? Boa pergunta, doutor. Pois é, todas as pessoas que vão entrar no grupo de risco são aquelas pessoas idosas, porque à medida que envelhecem o cabelo, a pele, o osso, também envelhecem o sistema imunológico, que é aquele que produz aquelas arminhas, aqueles anticorpos de proteção. Então, essas pessoas também têm esse envelhecimento, por isso fazem formas graves. Pessoas com problema, que já têm um problema no pulmão. Imagine um indivíduo que tenha asma e a primeira mudança de clima já é o suficiente de induzir a asma. Imagine se eles forem acometidos por essas alterações que a gente viu nas imagens anteriores. O risco de formas graves acabam sendo maiores. Imagine se eu tiver alguém com problema no coração, seja um indivíduo que tenha problema de coronárias, que teve infarto prévio, que tenha um coração insuficiente, que ele não bombeie de uma forma adequada. Se ele se vê numa situação que ele precisa bombear mais, porque todo quadro infeccioso exige mais do coração, ele não consegue. Então ele também passa a ter as alterações cardíacas, assim como todas aquelas pessoas que têm um problema na sua imunidade. Então imagine que tomem medicações corticoides em alta dose, estejam fazendo quimioterapia para tratamento de câncer, façam uso de medicações que a gente chama de imunossupressores, aqueles que são transplantados. Fora isso, nós não indicamos outras situações. A gente indica, sim, as gestantes, porque
as gestantes não mostraram na história, seja na China, seja na Itália, formas graves. Mas a gente sabe, por outros quadros virais, que a gestante ela diminui a sua imunidade para não destruir o bebezinho que está lá dentro. Só que, quando ela faz isso, ela está propensa a ter algumas alterações, por exemplo, nos quadros virais, que ela não consegue defender-se de forma adequada. Mas nós não vimos formas graves, felizmente, nesse grupo. Mas a gente sempre olha elas com muita cautela. Esse novo vírus aí, o coronavírus, ele tem alguma forma de contágio diferente do da gripe? Porque o que eu tenho percebido é que as pessoas têm, né, muitas acabam se contaminando de uma maneira muito fácil, né? Um vírus eficaz no contágio, né? Ele faz o trabalho dele, que é contaminar os outros muito rapidamente. Ao mesmo tempo, se eu não me engano, eu estava lendo agora há pouco, antes de entrar no ar, a Gabriela Pugliese, não é isso? A moça que trabalha com essa parte fitness, ela estava na mesma casa, né? Ela se contaminou no casamento da irmã, exatamente, no casamento da irmã, lá no sul da Bahia. Só que ela estava na mesma casa com o marido, e o marido não pegou coronavírus. Então, assim, parece que tem um organismo que é mais resistente. O senhor acha, doutor, que existe algum mistério em torno desse vírus que até agora não foi esclarecido? Ficou muito claro que não são só através das secreções, as gotículas de saliva. Eu vou falando, eu vou cotejando, mas a tosse, o espirro, mas as mãos. As mãos foram realmente grandes vetores de transmissão desse vírus. O que quer dizer que, por isso, a higienização dos materiais, por isso a precaução no transporte público não está só na proximidade das pessoas, mas no apoio que eu acabo tendo naquelas barras de proteção do ônibus, do trem, no corrimão do metrô, e com isso, claramente, isso é uma forma de transmissão. E não é incomum que haja dentro do próprio ambiente domiciliar uso compartilhado, seja de um telefone celular, seja, por exemplo, de um computador, seja do vocal do telefone. Então, com isso, fica muito claro que outras formas de transmissão acabam sendo muito mais prementes. E com isso, a transmissão acaba sendo maior, porque as pessoas, muitas vezes, elas não se lembram de higienizar adequadamente esses produtos, e quando alguém logo senta a seguir, passa a sentar naquele computador, passa a usar aquele telefone, passa realmente a ter problemas. Eu gostaria só de fazer uma consideração interessante em relação ao que vocês estavam falando em relação a teste. É interessante que o Brasil, ele baseado exatamente nessas dificuldades de testagem, está trazendo 10 milhões de testes para distribuir em todos os estados brasileiros. 5 milhões chegam até o meio da próxima semana, no sentido de acelerar essa testagem. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o governador ele teve uma conduta muito correta de descentralizar exatamente do Instituto Adolfo Lutz, fazendo com que a Universidade de São Paulo, através de 17 unidades espalhadas pelo interior, com o apoio do Instituto Butantan, pudesse sim ter uma estrutura para fazer os testes e validá-los de forma a agilizar os resultados. Só para ter uma ideia, numa primeira fase, serão 1.000 testes diários, com a possibilidade de, nos próximos dias, isso mudar para 2.000 testes. Imagine que isso, em 3, próximo a 4 meses, são mais de 180.000 testagens vindas de uma forma absolutamente ágil e rápida para a população. Agora eu vou falar de um problema meu na família sobre essa história de coronavírus. Doutor Jean está aqui para não me deixar mentir. Aliás, doutor Jean foi aluno do meu pai. Olha só que eu descobri isso depois da nossa entrevista da semana passada. Então, com o maior carinho, o maior orgulho, eu recebo ele mais uma vez aqui no nosso programa. Mas veja só, minha mãe está trancada em casa. Tranquei minha mãe em casa, lá em Mogi das Cruzes, e sumi com a chave. Mas daí eu fiquei pensando, e agora? Será que eu dou vacina? Minha mãe tem acho que 65 anos. Tem impressão de 65. Vai ficar brava que eu falei a idade, mas tem mais de 60 anos. Aí eu liguei para o doutor Jean, que não vai me deixar mentir, ontem à noite, falei, doutor Jean, 65 anos, está trancado em casa, em segurança.
ela deve tomar a vacina para gripe? Por exemplo, eu tomei a vacina para gripe hoje, estou me sentindo um pouco mole, né? Você fica um pouco mole, um pouco mais quente, você sente um efeito, às vezes colateral. Com febre, né? Eu sinto efeito colateral sempre que eu tomo vacina da gripe, mas sou jovem, tá tudo certo. Agora, para o idoso, mesmo tendo estando em isolamento idoso, ele vai e toma a vacina, mas ele fica com medo de ter reação e já fica desesperado. Será que eu peguei coronavírus? Ou é reação da vacina? Qual que é a orientação? Tomar ou não a vacina da gripe agora? Pois é, nós temos uma circulação de vírus da gripe também no nosso meio. Isso fez com que o Ministério antecipasse as campanhas, assim como ajudasse, auxiliando os médicos em sintomas. Se esse indivíduo, daqui a algumas semanas, vacinado, tiver sintomas respiratórios graves, uma das coisas que a gente fala, não, ele tomou a vacina da gripe, estamos mais tranquilos. Então são essas duas questões. Mas alguns cuidados devem ser tomados. A gente sabe que na preocupação, no afã das pessoas tomarem a vacina, elas já saem correndo, pegam transporte público, acabam fazendo filas nos postos de serviço das unidades básicas de saúde, expondo e se expondo sobremaneira. Então é importante. Vai existir uma extensão, sim, da campanha de vacinação. Então vamos esperar de forma lenta e gradual. Não precisa agora correr. Eu posso ir nos próximos dias. Eu vou descer. Hoje, várias formas criativas têm sido feitas em todo o Brasil para esses idosos tomarem a vacina de forma a não terem risco. Seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, o que eles chamam de drive-thru. Os idosos são colocados no carro, vão de Uber, transporte geralmente com algum familiar, algum vizinho, não descem do automóvel e são vacinados. Ou outras escolas, as escolas municipais e estaduais estão sendo utilizadas em várias cidades, uma vez que não existe aula, elas são então vacinadas e o interessante, são colocadas as vacinas no pátio, para que elas nem precisem ficar em ambientes fechados. Mas é importante que se eu chegar num determinado local que eu vim tomar vacina e eu observar a fila, falo, mano, não venho hoje. Lembra? A gente falou, não precisa sair correndo, amanhã eu volto, não tem problema. E mais do que isso, se eventualmente tiver uma fila pequena, eu guardo uma distância de pelo menos 2 metros, 1,5 metro, 2 metros e nada de beijinho e abraço com ninguém. É sempre longe, com aceno, evitando dessa forma que haja qualquer risco de contágio com alguém que eventualmente esteja com coronavírus. Ô, doutor, um idoso se toma a vacina da gripe, em quanto tempo ele já fica imunizado? Isso é importante a gente falar, porque eu tomo a vacina hoje, eu não estou pronto, preparado. Eu preciso produzir aquelas arminhas, os anticorpos. Então, para isso, eu demoro numa média de 12 a 15 dias. Se eventualmente nesse período eu tiver algum quadro viral, por exemplo, exposto a outros vírus, é óbvio que mesmo ao próprio vírus da gripe, eu não vou ter imunidade. Então, lembrando, se eu tiver exposição com alguém que tem a gripe nesse período de 12 a 15 dias, eu posso ter gripe. Por isso, mantenha-se realmente nesse momento, nesse confinamento, nessa quarentena, garantindo dessa forma que não haja risco de se expor ao coronavírus, de não se expor à própria influenza, que é o vírus da gripe, e você estará, sim, protegido.